Sempre que eu falo sobre a história da Bahia, muita gente comenta que adoraria conhecer aqueles lugares antigos, cheios de mistérios e marcados pelo tempo. E é justamente nesse universo que surgem as chamadas cidades fantasma, lugares que um dia foram cheios de vida, mas que por diferentes motivos, acabaram sendo abandonados e se transformaram em verdadeiros cenários históricos congelados no tempo. E a Bahia, com toda a sua riqueza cultural e tantas histórias escondidas pelo interior, guarda algumas dessas localidades que parecem ter saído de um filme. Pensando nisso, decidi começar uma série de vídeos explorando os lugares mais curiosos, esquecidos e surpreendentes espalhados pelo Brasil. Começando justamente pela Bahia, que abriga 7 cidades que foram abandonadas ao longo dos anos e que hoje carregam ruínas, lendas e memórias de um passado que muita gente nem imagina que existiu. E hoje eu vou te apresentar essas 7 cidades baianas que viraram cidades fantasma. Dedo indicador apontando para a direita, Canasvieiras. Dedo indicador apontando para a direita, Coroa Vermelha Antiga. Dedo indicador apontando para a direita, Cascavel Velha. Dedo indicador apontando para a direita, Guaí. Dedo indicador apontando para a direita, Rial. Dedo indicador apontando para a direita, Vila de Nossa Senhora da Vitória. Dedo indicador apontando para a direita, Buranhém Velho. Cada uma delas tem um motivo particular para ter sido abandonada, desde mudanças de rotas comerciais até conflitos, enchentes, crises econômicas e transformações urbanas que deixaram esses locais para trás. Mas todas têm algo em comum: guardam histórias que merecem ser lembradas. Agora, antes da gente continuar essa viagem pelo mistério, deixa eu te pedir um favor rapidinho. Dedo indicador apontando para a direita, confere se você já está inscrito no canal. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E claro, já deixa aquele like, porque isso fortalece demais o canal e me motiva a continuar trazendo vídeos com histórias incríveis como essa. Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo, já compartilha com os amigos. Você vai ajudar essa história perdida a chegar mais longe. Preparado? Ah? Então vem comigo descobrir o que aconteceu com essas 7 cidades baianas que desapareceram, e por que elas nunca mais foram as mesmas. Hoje nós vamos falar das 7 cidades fantasmas da Bahia, lugares que um dia respiraram vida, festa, comércio, família, futuro, mas que com o tempo, se apagaram como uma vela esquecida em cima da mesa. E é impressionante como esses lugares, mesmo em silêncio, continuam contando histórias. É como se o vento carregasse cada memória para quem está disposto a ouvir. E você está aqui comigo justamente porque gosta dessa mistura de história, mistério e aquele toque leve de humor que deixa o vídeo com gosto de conversa boa. Então relaxa, ajeita a postura aí e vamos começar essa viagem pelo tempo. Eu quero que você imagine o seguinte: você está caminhando por uma rua onde não existe mais ninguém. O sol bate nas paredes de casa sem portas, sem janelas, sem risadas. O chão é o mesmo, mas não tem passos. O vento passa e levanta a poeira, como se estivesse soprando histórias do passado. Cada canto parece guardar um segredo, e cada detalhe parece te chamar para descobrir o que aconteceu ali. É com essa energia que a gente vai abrir nossa trilha pelas cidades que a Bahia perdeu, mas que a memória insiste em guardar. E vamos começar por Canasvieiras, um lugar que não tem nada a ver com aquela praia movimentada lá do sul, mas que na Bahia já foi uma vila cheia de movimento. Canasvieiras teve sua vida, sua gente, seu comércio. Era uma comunidade simples, mas ativa. Dizem que no auge, tinha cerca de 900 habitantes, vivendo entre agricultura básica, pequenas criações e até comércio de feiras que aconteciam semanalmente. O problema é que ao longo das décadas, a vila foi perdendo ligação com as rotas principais. Quando as estradas foram realocadas, muita gente saiu em busca de trabalho em cidades maiores, principalmente Salvador, que ficava a cerca de 300 quilômetros de distância. Com o tempo, Canasvieiras ficou só. Hoje quem passa pela região vê restos de fundação, árvores crescendo dentro das antigas casas, e o eco do vento, batendo onde antes ecoavam vozes. A segurança ali é aquela típica de lugar vazio, tranquila, mas silenciosa demais. Não existem crimes, mas também não existem moradores.
Quando alguém adoecia antigamente, precisava viajar quilômetros até a cidade mais próxima com posto de saúde. E assim a vila foi se apagando, até virar quase lenda. Agora, segure na minha mão porque a gente vai caminhar até Coroa Vermelha Antiga, que não tem nada a ver com o bairro movimentado que existe hoje. A antiga Coroa Vermelha era uma área mais afastada, onde estima-se que viveram cerca de 1.500 pessoas durante seu auge. O curioso é que essa parte da cidade ficou esquecida quando novas regiões foram sendo ocupadas, especialmente com o turismo crescendo na parte atual de Coroa Vermelha. A região antiga perdeu comércio, perdeu fluxo, perdeu tudo. E a 730 quilômetros de Salvador, essa distância fez diferença. Não tinha como manter uma comunidade parada no tempo, enquanto outra crescia com força. A maior parte dos moradores se mudou, e hoje o lugar é quase engolido pela mata. Festas que integravam a cultura local, como celebrações de São João e festas de padroeiro, desapareceram junto com a população. E olha, se você perguntar para moradores antigos da região, eles vão te contar histórias de quando havia ali pequenas escolas, uma igreja que tocava sino todo domingo, e até um time de futebol amador que se reunia aos fins de semana. Hoje, só restam ruínas e algumas cruzes antigas marcando o tempo. Agora vem Cascavel Velha, e só o nome já dá uma sensação de cidade antiga com cheiro de madeira. Cascavel Velha teve cerca de 1.200 moradores, se ficava a aproximadamente 500 quilômetros de Salvador, um pouco isolada e dependente de rotas que foram mudando com o passar dos anos. A cidade tinha uma economia baseada na agricultura, principalmente mandioca e milho, além de criação de bodes e galinhas. Uma das curiosidades é que a festa mais famosa dali era a Festa da Colheita, que reunia moradores da região inteira. Só que quando a estrada principal foi alterada e o fluxo de transporte se afastou dali, Cascavel Velha começou a se esvaziar. Muitos moradores antigos contavam que nos anos 80, a escola local fechou por falta de alunos. E quando isso acontece, pode saber que a cidade está chegando perto do fim. Hoje, tudo o que resta são estruturas engolidas pela vegetação e algumas placas enferrujadas que ninguém mais lê. E antes de continuar, opa! Chegamos naquele momento sagrado do vídeo, deixa seu like. Sério, agora mesmo. Porque senão você esquece. Eu te conheço. Você assiste o vídeo até o final empolgado, aí chega uma mensagem no celular, toca o interfone, você vai ver quem é, pega um copo d'água, assiste outro vídeo e pronto. Esqueceu o like. Então deixa agora, que ajuda demais o canal a crescer e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que adoram curiosidades históricas. Obrigado, viu? Agora bora voltar para nossa história, porque tem muita coisa ainda para falar. A próxima cidade é Guaí, talvez a mais misteriosa de todas. Praticamente não existe documentação sobre ela. Estima-se que sua população nunca tenha passado de 600 habitantes, e ficava em torno de 400 quilômetros da capital, perdida entre regiões de difícil acesso. A segurança ali sempre foi pacata, mas a falta de estrutura acabou expulsando os moradores. O acesso às cidades maiores para atendimento médico era complicado. Quando alguém ficava doente, era preciso caminhar ou ir de carroça até a cidade mais próxima. Não tinha como manter uma comunidade assim, e aos poucos, as portas foram fechando e a cidade se calou. Depois chegamos a Rial, nome curto, mas história longa. Rial chegou a ter cerca de 1.300 habitantes, com economia baseada em pequenas plantações e comércio local. Ficava a aproximadamente 460 quilômetros de Salvador. O problema aqui foi uma soma de fatores: falta de oportunidades, seca prolongada, dificuldade de acesso e, claro, o deslocamento dos jovens que buscavam escolas maiores e empregos. A festa mais famosa de Rial era a Festa de Nossa Senhora da Luz, celebrada anualmente. Até a população diminuir, tanto que a última festa registrada reuniu menos de 20 pessoas. Depois disso, silêncio. Ruas vazias, casas fechadas e moradores que só existem na memória de quem passou por lá. Indo agora para um dos nomes mais bonitos dessa lista: Vila de Nossa Senhora da Vitória. Só o nome já parece um poema. Essa vila teve no máximo 1.800 moradores, e ficava a cerca de 520 quilômetros da capital baiana.
Tinha uma igreja belíssima, construída por volta de 1880, que era o centro da comunidade. As festas da padroeira atraíam viajantes e movimentavam o comércio local. Só que, com o tempo, a economia caiu, a população migrou e a vila perdeu função. Hoje restam paredes inclinadas, janelas sem vidro e a sensação de que, se você fechar os olhos, pode quase ouvir um sino distante, mas ele não toca mais. Por fim, chegamos a Buranhém Velho, talvez o caso mais emblemático de cidade esquecida. A população nunca passou de 700 pessoas e ficava a cerca de 680 quilômetros de Salvador, longe de quase tudo. A economia era fraca, baseada em agricultura de subsistência. Não havia hospital perto. Quando alguém adoecia, precisava viajar horas até encontrar atendimento. A festa mais famosa ali era o Arraiado Buranhém, que era tão animado que muitos diziam que só faltava trio elétrico. E olha que isso é elogio alto na Bahia. Mas, com o tempo, a cidade foi esvaziando, até sobrar apenas estruturas que a natureza tenta esconder. Agora, você já percebeu que cada cidade dessas carrega suas memórias, suas histórias e suas dores. E ao mesmo tempo, cada uma tem detalhes que merecem ser lembrados. Quando a gente olha para o mapa da Bahia e vê esses pontos silenciosos, a sensação é de nostalgia, mesmo que você nunca tenha pisado lá. Porque a verdade é uma só. Cidade Fantasma não é só sobre abandono, é sobre tudo que ficou para trás. E antes da gente acabar essa jornada, eu quero que você deixe um comentário aí me dizendo qual dessas cidades te deixou mais curioso. Eu leio quase tudo, respondo a maioria e adoro quando vocês interagem comigo. O canal cresce com vocês e para vocês. Se você chegou até aqui, meu amigo, minha amiga, você merece um prêmio. Obrigado por assistir, por interagir, por deixar seu like, por se inscrever e por fazer parte dessa comunidade tão massa. Nos vemos no próximo vídeo, e já adianto, vai ser tão bom quanto esse. E olha, se você ficou até aqui comigo, você é praticamente um explorador oficial desse canal. E já que você ficou comigo até esse momento final, deixa eu te pedir uma coisa que faz toda a diferença. Deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e faz o vídeo chegar a mais pessoas que também adoram curiosidades, história e essas viagens que a gente faz juntos. E sério, dá o like agora, porque se deixar para depois você esquece, eu te conheço. A vida chama, o celular toca, o cachorro late, alguém grita seu nome. E o like passa direto, igual essas cidades que desapareceram no tempo. Ah, e se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui sempre tem vídeos sobre cultura, história, Bahia, Brasil e muita curiosidade que você não vê em qualquer lugar. Não custa nada e me ajuda demais. E claro, comenta aí embaixo qual dessas cidades você achou mais curiosa, qual história te surpreendeu mais, ou se tem outra cidade abandonada que você queira ver por aqui. Eu adoro ler os comentários de vocês, respondo a maioria e muitas ideias de vídeos nascem justamente dessas conversas. Muito obrigado por assistir, por apoiar, por compartilhar e por fazer esse canal crescer todos os dias. Você faz parte disso tudo. Nos vemos no próximo vídeo, e já se prepara porque tem muita história boa vindo aí. Até a próxima, explorador!